Boa noite, graça e paz. Hoje vamos avançar de forma considerável com o estudo do nosso livro A Grande Controvérsia, para que possamos terminar amanhã e na segunda-feira iniciar o capítulo 2. O capítulo 2 será muito interessante também. Vai falar sobre a perseguição nos primeiros séculos. Então vai continuar ali a história bíblica. Depois do ano 70, nós sabemos que o Evangelho ele foi avançando ali pelas redondezas e foi se espalhando pelo mundo. E esse livro aqui é um fiel documento de onde ele foi parar. Então vamos iniciar fazendo uma oração para que eu possa aqui apresentar a tela e a gente acompanhar o texto e fazer alguns comentários sobre o estudo dessa mensagem. Eterno Deus, grande Pai, estamos mais uma vez aqui prontos para receber o Espírito Santo e a palavra que vem de Ti. Senhor, venha tirar toda obstinação dos nossos corações, todo preconceito, todas as ideias preconcebidas. Venhamos nos atentar para o fim das coisas que já está diante de nossos olhos, e este livro nos ajudará grandemente a observar com mais clareza e mais amplidão o que realmente está acontecendo neste mundo e o que podemos esperar para o futuro. Senhor, nos dá o Espírito Santo, pois ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Somos gratos também por saber que agora nos ouve e nos dá tudo o que pedimos. Em nome de Jesus, amém. Então, continuando aqui, fazer a compartilhação da tela. Paramos aqui então, nesse verso importante, não ficará aqui pedra sobre pedra, Jesus disse. Com a subversão de Jerusalém, os discípulos associaram os fatos da vinda pessoal de Cristo com a glória temporal, a fim de assumir o trono do império do universo, castigar os judeus impenitentes e libertar a nação do jugo romano. O Senhor lhes dissera que viria a segunda vez. Daí, com a menção dos juízos sobre Jerusalém, volveram o pensamento para aquela vinda. E como estivessem reunidos em torno do Salvador sobre o Monte das Oliveiras, perguntaram: quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Já comentei em outros vídeos que o mundo conhecido era só aquelas regiões ali, também parte da Europa, então não tinha nada de Américas e etc. Eles achavam que o fim do mundo ia ser ali, ia ser logo, principalmente com a destruição de Jerusalém. Continuando. O futuro estava misericordiosamente velado aos discípulos. Houvessem eles naquela ocasião compreendido perfeitamente os dois terríveis fatos, os sofrimentos e morte do Redentor, e a destruição de sua cidade e templo, teriam sido dominados pelo terror. Cristo apresentou diante deles um esboço dos importantes acontecimentos a ocorrerem antes do final do tempo. Suas palavras não foram então completamente entendidas, mas a significação ser-lhes-ia revelada quando seu povo necessitasse da instrução nela dada. A profecia que ele proferiu era dupla, em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Estamos bem aqui, muito próximos. Jesus declarou
aos discípulos que o escutavam os juízos que deveriam cair sobre o apóstata Israel, especialmente o castigo retribuidor que lhe sobreviria por sua rejeição e crucifixão do Messias. Sinais inequívocos precederiam a terrível culminação. A hora temida viria súbita e celeremente. E o Salvador advertiu a seus seguidores: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então aqui Jesus citou o profeta Daniel. É interessante nós estudarmos o livro de Daniel juntamente com o livro do Apocalipse. Então aqui cita alguns versículos, Mateus 24, 15 e 16, Lucas 21, 20. O que seria essa abominação da desolação? Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Aquele que, acaso estivesse no telhado, não deveria descer à casa, mesmo para salvar os tesouros mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos não deveriam tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior posta de lado, enquanto estavam a labutar no calor do dia. Não deveriam hesitar um instante, para que não fossem apanhados pela destruição geral. No reinado de Herodes, Jerusalém não só havia sido grandemente embelezada, mas pela ereção de torres, muralhas e fortalezas, em acréscimo à força natural de sua posição, tornara aparentemente inexpugnável. Aquele que nesse tempo houvesse publicamente predito sua destruição teria sido chamado como Noé em sua época, doido alarmista. Mas Cristo dissera: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Por causa de seus pecados foi anunciada a ira contra Jerusalém, e sua pertinaz incredulidade selou-lhes a sorte. Um pequeno comentário para reflexão nessa parte aqui, ó. Aquele que nesse tempo houvesse publicamente predito sua destruição teria sido chamado como Noé em sua época, doido, alarmista. Veja que hoje nós temos o mesmo dever de anunciar não a queda de Jerusalém apenas, inclusive essa que está lá nas cinzas da antiga Jerusalém, essa atual que temos em Israel hoje, mas a destruição do mundo. As três mensagens angélicas, elas têm caráter mundial e elas anunciam a destruição dessa terra. Porém, para a maioria das pessoas, isso será como um testemunho de que foi dada a mensagem. Ou seja, não será aceita essa mensagem, será achado loucura. Mas mesmo assim, quer ouçam ou deixem de ouvir, naquele grande dia não serão desculpáveis, porque receberam a advertência para salvarem suas almas. E a destruição que virá hoje, ela, se comparada com a de Jerusalém, é uma pálida sombra. Será bem pior. Será bem pior. Continuando aqui então, o Senhor tinha declarado pelo profeta Miqueias: ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes,
e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Presunçosos, né? Bem presunçosos. Essas palavras descreviam fielmente os habitantes de Jerusalém, corruptos, possuídos de justiça própria, pretendendo embora observar rigidamente os preceitos da lei de Deus, estavam transgredindo todos os seus princípios, odiavam a Cristo, porque a sua pureza e santidade lhes revelavam a iniquidade própria, e acusavam-no de ser a causa de todas as angústias que lhes tinham sobrevindo em consequência de seus pecados. Posto que soubessem não ter ele pecado, declararam que sua morte era necessária para a segurança deles, como nação. Se o deixarmos assim, disseram os chefes dos judeus, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. João 11:48. Se Cristo fosse sacrificado, eles poderiam uma vez mais se tornar um povo forte e unido. Assim raciocinavam e concordavam com a decisão de seu sumo sacerdote, de que seria melhor morrer um homem do que perecer toda a nação. Nas partes finais desse livro, quando estiver já revelando o nosso futuro, quando a Terra toda estiver em conflito, em colapso, os governantes, os ímpios, os que se dizem religiosos, eles estarão todos em unidade. E isso daqui é uma tipologia. Olha só que interessante essa parte que eu li. Descrever o caráter dessas pessoas. E aqui embaixo diz: odiavam a Cristo. Por quê? A sua pureza e santidade lhes revelavam a iniquidade própria. Então, interessante. Todos os pecados essas pessoas praticavam, mas sabemos que hoje a impiedade é muito mais agravada. O pecado ele está em tudo, de forma muito mais intensa do que no ano 70 ou nos anos de Cristo. E aqui nesse tempo já odiavam a Cristo. O que será que mudou hoje? Todos dizem aí, a maioria, que amam a Cristo, mas praticam os mesmos ou piores pecados do que os judeus. Então é uma grande contradição e uma grande mentira. É porque hoje Cristo não está na terra, mas os seus representantes, e esses eles são odiados tal qual Jesus foi odiado. Mas como hoje existe esse cristianismo mundano, onde é adaptado ao gosto da pessoa, dependendo do que a pessoa gosta, então se abre aí uma chamada igreja que oferece salvação, oferece uma vida boa, porém continuam nos seus pecados, continuam os mesmos, às vezes aí raramente muda um pouco a roupa, algo assim, mas hoje em dia nem isso mais tem sido feito. As músicas são as mesmas do mundo, as roupas as mesmas do mundo, e as pessoas são mundanas, nada mudou. Então é trágico, é triste, e essa é a chamada igreja cristã de hoje, totalmente desorganizada e sem ordem. Sabemos então que essa parte aqui do texto, ela tem um cumprimento também no fim, porque no final seremos odiados. Nós somos contrários totalmente ao mundo, vestuário, alimentação, moradia, educação de crianças, pensamento sobre as coisas. Somos totalmente diferentes, singulares. Um cristão é semelhante ao seu mestre. Então, em breve virá essa controvérsia do sábado e do domingo. Nós sabemos isso, está bem claro na Bíblia. O selo de Deus é a marca da besta.
Eu tenho pena e tristeza dessas pessoas que vêm com essas histórias de chip, de qualquer outra coisa, sabe? É bem triste. O povo perece por falta de conhecimento. Então, nesse tempo do sábado e domingo, será uma grande controvérsia, porque o mundo todo se aliará, eles vão entrar em um concerto, todos juntos, nos pontos que têm em comum. Somente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus ficarão de pé, ficarão contra essas abominações. Então, será dito mesmo, é necessário que pereçam esses, sejam sacrificados para que continuemos aqui a praticar nossas iniquidades e ainda nos chamarmos de cristãos. Fazemos pecados graves e ainda cobrirmos com um manto de religião. Esse é o nosso mundo atual de hoje. Próximo parágrafo, então. Assim os dirigentes judeus edificaram a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. E além disso, ao mesmo tempo em que mataram seu Salvador, porque lhes reprovava os pecados, tal era sua justiça própria, que se consideravam como o povo favorecido de Deus, e esperavam que o Senhor os livrasse dos inimigos. Os Estados Unidos têm a mesma febre hoje. Vieram do velho mundo com a tocha da reforma, com a tocha da Bíblia, porém trouxeram o mesmo sistema educacional, rejeitaram as imagens de escultura, os credos católicos, vieram ostentando o estandarte, a Bíblia e só a Bíblia, mas olha o que é esse país hoje, uma vergonha. Mas tem a mesma febre de acreditarem que são um povo favorecido. Inclusive esse presidente de agora, ele quer trazer Deus para a América, esse novo que vai entrar agora, quer trazer a ordem, acabar com aquilo que ele considera errado na visão bíblica dele, e junto com isso virão os 10 mandamentos, a lei de Deus, só que terá um detalhe aí no meio: o sábado não é o dia santificado, mas sim o domingo. Então, sabemos que não vai ser ele que vai trazer domingo. Quem trará o domingo serão as igrejas evangélicas protestantes apostatados da América do Norte, pressionarão esses homens, esses governantes. Um pensamento meu, esse homem atual, acho que ele nem precisa ser tão pressionado, porque ele já está totalmente alinhado com eles. Então, junto com essa pressão, será feito esse decreto, e esse será o erro fatal. Não será mudança climática, não será incêndio, queda de avião, tsunami, papado, não será isso. Ao decorrer do estudo desse livro, vocês vão entender o porquê. Mas Apocalipse aqui diz claramente para nós, veja bem. O Apocalipse 13, ele revela duas bestas. A primeira, ela é o papado. Aqui dá toda a descrição da primeira besta. E aí, Apocalipse 13, versículo 11, começa com a segunda besta, que a descrição dele é assim, ó: e eu contemplei outra besta saindo da terra, e ele tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e ele falava como um dragão. Então isso daqui é o surgimento dos Estados Unidos. Ele, desde o princípio, já falou como um dragão. Já era falso o seu protestantismo, e cada vez mais foi mostrando pelas suas atitudes. Sabemos que vai ser deles que vai sair, então, o decreto dominical. Vamos continuar, então. Portanto, continuou o profeta: por causa de vós, Sião será lavrada como um campo,
e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Miqueias 3:12. Durante quase 40 anos depois que a condenação de Jerusalém fora pronunciada por Cristo mesmo, retardou o Senhor os seus juízos sobre a cidade e nação. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os que lhe rejeitaram o evangelho e assassinaram o filho. A parábola da árvore infrutífera representava o trato de Deus para com a nação judaica. Fora dada a ordem: corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Lucas 13:7. Mas a misericórdia divina poupara-a ainda um pouco de tempo. Muitos havia ainda entre os judeus que eram ignorantes quanto ao caráter e obra de Cristo, e os filhos não haviam tido das oportunidades nem recebido a luz que seus pais tinham desprezado. Mediante a pregação dos apóstolos e de seus cooperadores, Deus faria com que a luz resplandecesse sobre eles, ser-lhes-ia permitido ver como a profecia se cumprira. Não somente ao nascimento e vida de Cristo, mas também sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais. Quando, porém, conhecedores de toda a luz dada a seus pais, os filhos rejeitaram mesmo a que lhes fora concedida a mais, tornaram-se participantes dos pecados daqueles e encheram a medida da sua iniquidade. Aqui, importante o exemplo dos pais. Os filhos geralmente seguem no caminho deles. A longanimidade de Deus para com Jerusalém apenas confirmou os judeus em sua obstinada impenitência, em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus. Rejeitaram o último oferecimento de misericórdia. Afastou Deus então deles a proteção, retirando o poder com que restringia a Satanás e seus anjos, de maneira que a nação ficou sob o controle do chefe que haviam escolhido. Seus filhos tinham desdenhado a graça de Cristo, que os teria habilitado a subjugar seus maus impulsos, e agora estes se tornaram os vencedores. Satanás suscitou as mais violentas e vis paixões da alma. Os homens não raciocinavam, achavam-se fora da razão, dirigidos pelo impulso e cega raiva, tornaram-se satânicos em sua crueldade. Na família e na sociedade, entre as mais altas como entre as mais baixas classes, havia suspeita, inveja, ódio, contenda, rebelião, assassínio. Não havia segurança em parte alguma. Amigos e parentes traíam-se mutuamente. Pais matavam os seus filhos e os filhos aos pais. Até parece a descrição dos nossos dias em grandes e pequenas cidades, interior, dessa forma aqui. Vejam a semelhança, como estamos próximos do nosso ano 70, digamos assim, da nossa vez, da destruição dessa terra. Os príncipes do povo não tinham poder para governar-se. Desenfreadas paixões faziam-nos tiranos. Os judeus haviam aceitado falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora as falsas acusações tornavam insegura sua própria vida. Pelas suas ações durante muito tempo, tinham estado a dizer: fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Isaías 30:11. Agora seu desejo foi satisfeito. O temor de Deus não mais os perturbaria. Satanás estava à frente da nação, e as mais altas autoridades civis e religiosas
estavam sob seu domínio. Isso aqui é importante. Acabamos de ler aqui em Isaías o desejo do coração deles. Eles não queriam que Jesus estivesse entre eles, com eles, nem seus ensinos. Então, o desejo deles foi satisfeito. Excluindo a hipocrisia que existe hoje, se você perguntar para as pessoas se eles odeiam Jesus, se eles têm algo contra, a sua maioria vai dizer que não e tal. Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela penetra pensamentos e intentos do coração. A palavra de Deus revela todas as nossas artimanhas e mentiras. E a mesma coisa que aconteceu com Jerusalém aqui vai acontecer com a terra, com o mundo todo. Hoje, quando ainda vemos um pouco de paz, quando vemos desastres sendo contidos, tudo isso é o Espírito Santo ainda. É os anjos de Deus segurando os ventos, mas em breve tudo isso vai acabar, como foi lido aqui. Agora seu desejo foi satisfeito, o temor de Deus não mais os perturbaria. Satanás estava à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sob seu domínio. Aqui se estenderá para o mundo todo, será universal essa sentença aqui. Os chefes das facções oponentes, por vezes, se uniam para saquear e torturar suas desgraçadas vítimas, e novamente caíam sobre as forças uns dos outros, fazendo impiedosa matança. Mesmo a santidade do templo não lhes refreava a horrível ferocidade. Os adoradores eram assassinados diante do altar e o santuário contaminava-se com corpos de mortos. No entanto, em sua cega e blasfema presunção, os instigadores desta obra infernal publicamente declaravam que não tinham receio de que Jerusalém fosse destruída, pois era a própria cidade de Deus. A fim de estabelecer mais firmemente seu poder, subornaram profetas falsos para proclamar, mesmo enquanto as legiões romanas estavam sitiando o templo, que o povo devia aguardar o livramento de Deus. Afinal, as multidões apegaram-se firmemente à crença que o Altíssimo interviria para a derrota de seus adversários. Israel, porém, havia desdenhado a proteção divina, e agora não tinha defesa. Infeliz Jerusalém, despedaçada por dissensões internas, com o sangue de seus filhos mortos pelas mãos uns dos outros. A tingir de carmesim suas ruas, enquanto hostis exércitos estrangeiros derribavam suas fortificações e lhes matavam os homens de guerra. Todas as predições feitas por Cristo relativas à destruição de Jerusalém cumpriram-se à letra. Os judeus experimentaram a verdade de suas palavras de advertência. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus 7:2. Apareceram sinais e prodígios prenunciando desastres e condenação. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com os sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se multidões de vozes a clamar: Partamos daqui! A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens, e que se achava segura por imensas barras de ferro, fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível.
Veja que estranho. Quando chegou a hora do juízo, aconteceram coisas estranhas nessa cidade. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite, cantava ele funebremente. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: Ai, ai de Jerusalém! Ai, ai dos habitantes dela! Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando virdes Jerusalém cercado de exércitos, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam. Depois que os romanos sob Sestio cercaram a cidade, inesperadamente, abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar, quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Então, o que está falando aqui para a gente pensar? Foi declarado ali claramente a presunção desse povo, que é a mesma dos chamados cristãos de hoje. Os mandamentos são esmagados a pés, é feito o que quer, são muito semelhantes ou até piores do que os mundanos, mas ousam ter uma Bíblia, ousam falar o nome de Jesus e ousam pensar numa salvação. Muitos não sabem nem do que é essa salvação. Então, semelhante a esses judeus, esses judeus aí até subornaram falsos profetas para dizer que nada ia acontecer com a cidade do grande rei, a cidade de Deus, e muito menos com o templo. E no final, o povo, o que fez? Acreditou, em vez de estudar a Bíblia, entregaram a sua salvação, as suas vidas para os seus chefes, os seus pastores. Então pereceram nesse terrível cerco. Quando fala a palavra cerco, eu expliquei aparentemente no primeiro vídeo, parece. Se eu não me recordo, foi no primeiro vídeo. O cerco era o que eles costumavam fazer nas cidades. Então a cidade estava lá com as muralhas, e aí chegavam os exércitos, como por exemplo aqui os romanos, cercavam toda essa cidade. Aí ninguém podia sair, ninguém podia entrar e a coisa ficava difícil lá dentro. Faltava água, faltava alimento, começavam as lutas entre si, tentavam lutar com alguns deles lá fora. E então aconteciam essas coisas terríveis. Isso era o cerco. E esse Sestio aqui, ele é o general romano da época. Ele foi para destruir Jerusalém e inesperadamente ele saiu dali de Jerusalém, parou o cerco e foi resolver alguma coisa longe dali. E o que foi isso? Foi a providência de Deus. Jesus disse que quando eles tivessem colocado os estandartes, que significa bandeiras,
ali nos limites de Jerusalém, era a abominação desoladora de que tinha falado Daniel. E quem tinha lido, essa foi a parte interessante. Jesus falou: quem lê, entenda. Quem leu, entendeu. E aqui diz que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Continuando então, aqui no final. Depois que os romanos sob Sestio cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar, quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes, e agora se proporcionou a Bom, a internet tinha dado uma travada aqui, mas vamos poder continuar. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediram a fuga dos cristãos. Com a retirada de Sestio, os judeus, fazendo uma surtida de Jerusalém, foram ao encalço de seu exército que se afastava. E enquanto ambas as forças estavam assim completamente empenhadas em luta, os cristãos tiveram ensejo de deixar a cidade. Nesta ocasião, o território também se havia desembaraçado de inimigos que poderiam ter se esforçado para lhes interceptar a passagem. Na ocasião do cerco, os judeus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, e assim os cristãos em todo o país puderam escapar sem ser molestados. Imediatamente fugiram para um lugar de segurança, a cidade de Pela, na terra de Pérea, além do Jordão. Tem um livro muito legal que se chama Verdade Triunfante. Ele conta a história da igreja no deserto, esses 1260 anos, onde a igreja de Jesus ficou nas trevas, ficou nas sombras, porque então agora tinha sido dado esses 1260 anos para Satanás desenvolver ali a sua religião, a igreja, Estado, por meio da igreja romana. E aí a igreja de Cristo teve que fugir para as montanhas, para os lugares mais isolados, pôde evangelizar também nesse tempo, mas com perigo de vida. E começou então aqui a se espalhar pela cidade de Pela, na cidade de Pérea, que era além do Jordão. Pela fazia parte de Decápolis, aquelas 10 cidades que estavam ali além do Jordão. Continuando, as forças judaicas perseguindo a Sestio e seu exército caíram sobre sua retaguarda com tal ferocidade que o ameaçaram de destruição total. Foi com grande dificuldade que os romanos conseguiram efetuar a retirada. Os judeus escaparam quase sem perdas, e com seus despojos voltaram em triunfo para Jerusalém. Então pensa, já eram presunçosos. Aí voltarem em triunfo, então agora a presunção ia aumentar, principalmente porque os romanos não iam atacar nesse mesmo ano, iam esperar um pouco mais de tempo. Esse evento aí aconteceu próximo do ano 70, mas não foi o cerco do ano 70 propriamente dito.
Nós sabemos que foi um pouquinho antes. Quem vai destruir Jerusalém se chama Tito, esse homem que vai destruir Jerusalém. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Suas provisões de víveres, que seriam os alimentos, que as seriam cuidadosamente preservadas, teriam suprido os habitantes durante anos. Tinham sido previamente destruídas pela rivalidade e vingança das facções contendoras, e agora experimentaram todos os horrores da morte e a fome. Então aqui começou a ficarem sem alimento. Engraçado que nos nossos dias haverá grande dificuldade para comprar e vender. A Bíblia diz que só poderão comprar e vender aqueles que tiverem a marca da besta. E a marca da besta nós sabemos que é aceitar o domingo, em outras palavras. E o selo de Deus é observar o sábado. Então isso está muito próximo de nós já. E aqui eles também ficaram para experimentar todos os horrores da morte pela fome. Uma medida de trigo era vendida por um talento. Tão atrozes eram os transes da fome que homens roíam o couro de seus cinturões e sandálias, e a cobertura de seus escudos. Numerosas pessoas saíam da cidade à noite, furtivamente, para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade, se bem que muitos fossem agarrados e mortos com severas torturas. E muitas vezes os que voltavam em segurança eram roubados naquilo que haviam rebuscado com tão grande perigo. As mais desumanas torturas eram infligidas pelos que se achavam no poder, a fim de extorquir do povo atingido pela necessidade os últimos e escassos suprimentos que poderiam ter escondido. E tais crueldades eram frequentemente praticadas por homens que se achavam, aliás, bem alimentados e que simplesmente estavam desejosos de acumular um depósito de provisões para o futuro. Muito semelhante com o que acontecerá em breve. Milhares pereceram pela fome e pela peste. A afeição natural parecia ter desaparecido. Então veja, você já pensou isso ter acontecido dentro de Jerusalém, com o povo que conhecia os 10 mandamentos, que conhecia Moisés, a história de Adão e Eva, conhecia os profetas? Pois é, quando as situações difíceis vêm e as oportunidades, é que a gente vê quem são as pessoas. É fácil nós servirmos a Deus hoje, podemos ir e vir, ir para a igreja de carro, tranquilo, alimentação, trabalho, tá tudo certo. Mas olha só o que virou esse lugar que Jesus pisou dentro dessa cidade, os apóstolos, profetas, uma cidade que também já teve a Arca da Aliança ali dentro, com os 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu com o seu dedo, estar nessa situação. Nós vamos ler aqui, ó. Maridos roubavam de sua esposa e esposas de seu marido. Viam-se filhos arrebatar o alimento da boca de seus pais idosos. A pergunta do profeta: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Isaías 49:15. Recebeu dentro dos muros da cidade condenada a resposta. As mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos, serviram-lhes de alimento
na destruição da filha de meu povo. Lamentações 4:10. Então, se você lembrar, houve essa destruição que foi fatal, mas teve uma anterior, que foi no ano de 538 a.C., por Nabucodonosor, e aconteceram coisas terríveis também. Esse que nós lemos aqui é Lamentações 4:10. Então, Jeremias, as Lamentações de Jeremias, ele, ele passou por isso na destruição de Jerusalém. E ele já tinha profetizado essas coisas. O que será que acontecerá no fim do mundo, que está tão próximo? As pessoas vão reagir com as pragas, por exemplo, onde não terão mais como fugir, não terá mais nada de alimentos, água, seus bens materiais destruídos, e essas pessoas sem o temor de Deus. Será terrível. Novamente se cumpriu a profecia de aviso dada 14 séculos antes. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho, e contra sua filha, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Deuteronômio 28, 56, 57. Esse Deuteronômio aqui é interessante. Olha só, é o quinto livro da Bíblia, e Moisés já tinha profetizado que seria assim, lá no tempo de Jeremias. E também serviu para o tempo de Cristo ali, no ano 70. Os chefes romanos esforçaram-se por infundir terror aos judeus e assim fazê-los render-se. Os prisioneiros que resistiam ao cair presos eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Eles tinham esse costume de crucificar. Centenas eram diariamente mortos desta maneira, e essa terrível obra prolongou-se até que ao longo do vale de Josafá e no Calvário se erigiram cruzes em tão grande número que mal havia espaço para mover-se entre elas. De tão terrível maneira foi castigada aquela espantosa maldição proferida perante o tribunal de Pilatos. O seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Talvez você não se recorde, mas Pilatos era um governador romano, não temia a Deus nem nada, mas foi convencido quando viu Jesus. Imagina ter o privilégio de ter visto Jesus. E ele queria soltar Jesus. Várias vezes ele tentou, mais de uma vez. Porém, o povo disse o quê? Crucifica-o, queremos que morra, seja crucificado. E ele perguntou de novo: o que eu faço com ele? Com Barrabás nós queremos que solte, mas com Jesus é crucifica. E aí eles falaram que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos, porque Pilatos falou: eu não sei, vou lavar minhas mãos aqui, vejam vocês isso. E eles falaram: tudo bem, deixa com a gente. Pode deixar que o sangue desse homem caia sobre nós e nossos filhos. Então caiu sobre eles, e os filhos aqui tomaram também do cálice no ano 70. Tito de boa vontade teria posto termo à terrível cena, poupando assim a Jerusalém da medida completa de sua condenação. Ele se enchia de terror ao ver os corpos jazendo aos montes nos vales. Como alguém que estivesse em êxtase, olhava ele do cimo do Monte das Oliveiras ao templo magnificente, e deu ordem para que nenhuma de suas pedras fosse tocada. Antes de tentar ganhar posse desta fortaleza, fez ardente apelo aos chefes judeus
para que não o forçar, para não o forçarem a profanar com sangue o lugar sagrado. Se saíssem e combatessem em outro local, nenhum romano violaria a santidade do templo. O próprio Joséfo, com apelo eloquentíssimo, suplicou que se rendessem para se salvarem a si, a sua cidade e seu lugar de culto. Suas palavras, porém, foram respondidas com pragas amargas. Esses daqui eram os professos servos de Abraão da época. Esse Joséfo que foi citado aqui é Flávio Joséfo. Depois, se quiser colocar no Wikipedia para saber quem ele foi. Mas ele era judeu e acabou se envolvendo com Roma, depois se tornou um cidadão romano de alguma maneira, e ele estava ali apelando para que eles se rendessem. Inclusive, ele escreveu livros interessantes sobre a história dos judeus. Livros bem grandes, mas interessantes. Como que eles trataram então Joséfo? Com pragas amargas. Lançaram-se dardos contra ele, que era seu último mediador humano. Enquanto persistia em estar com eles, os judeus haviam rejeitado os rogos do Filho de Deus, e agora as advertências e rogos apenas os tornavam mais decididos a resistir até o último ponto. Nulos foram os esforços de Tito para salvar o templo. Alguém maior do que ele declarara que não ficaria pedra sobre pedra. A cega obstinação dos chefes dos judeus e os abomináveis crimes perpetrados dentro da cidade sitiada excitaram o horror e a indignação dos romanos, e Tito finalmente se decidiu a tomar o templo de assalto. Então veja que vergonha. No tempo de Cristo, Pilatos, o governador romano pagão, querendo salvar a Cristo. E os seguidores de Abraão, de Moisés, da época de Jacó, mataram a Cristo. Aí, 40 anos depois, os romanos mundanos, pagãos, não conheciam a religião hebreia, judaica, queriam poupar o templo, queriam poupar a cidade, mas os habitantes dessa cidade eram tão odiosos e tão monstruosos que quando eles viram as barbaridades que eles tinham feito dentro dos muros, eles ficaram com ódio e indignação e então decidiram destruir tudo. Resolveu, contudo, que sendo possível, continuando aqui nessa parte, deveria o mesmo, que é o templo, ser salvo da destruição, mas suas ordens foram desatendidas. Depois que ele se retirara para sua tenda à noite, os judeus, saindo repentinamente do templo, atacaram fora os soldados. Na luta, um soldado arremessou um facho através de uma abertura no pórtico, e imediatamente as salas revestidas de cedro em redor da casa sagrada se acharam em chamas. Tito precipitou-se ao local, seguido de seus generais e legionários, e ordenou aos soldados que apagassem as labaredas. Suas palavras não foram atendidas. Em sua fúria, os soldados lançaram tochas ardentes nas salas contíguas ao templo, e com a espada assassinavam em grande número os que ali tinham procurado refúgio. O sangue corria como água pelas escadas do templo abaixo. Milhares e milhares de judeus pereceram acima do ruído da batalha. Ouviam-se vozes bradando: Icabode, foi-se a glória. Então veja, é tão difícil as pessoas entenderem hoje. Vão lá visitando essa cidade, Jerusalém e tal, um lugar que foi palco de sangue de milhares de pessoas, e ainda não entendem que essa igreja, essa religião já se foi. Aqui, como disse os soldados romanos, Icabode, foi-se a glória. Nunca vai se igualar.
Inclusive hoje é uma vergonha aquela cidade, porque onde se encontrava o templo tem uma mesquita islâmica dessa religião trágica que foi estabelecida por Maomé. Começou ali essa religião no ano aproximadamente 600 depois de Cristo. Então veja que tristeza, que vergonha essa guerra aí de muçulmanos e israelitas. Até hoje estamos tendo isso lá em Israel. Uma pena, porque estão batalhando por nada, por realmente nada. Ficam sonhando com esse terceiro templo. Isso é realmente uma blasfêmia, porque dizem que virá o Messias, e eles terão o Messias que eles procuram, a personificação de Satanás. Então, isso é muito perigoso. Evangélicos também têm um namoro com esse povo de Israel, porque eles têm uma interpretação errônea da Bíblia. Não há terceiro templo, não há nada disso. Tudo isso se chama engano e distração para as pessoas. E acabou-se a religião judaica, que era a última tribo que tinha sobrado das 12. Então, o povo de Israel, que Deus fala, é Israel espiritual de Deus, não um povo literal. As pessoas têm dificuldade de entender isso, que João Batista disse que eram víboras aqueles que estavam indo lá se batizar. Eles ficavam dizendo que eram filhos de Abraão. Ele falou: olha, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então não tem essa questão de filho de Abraão, israelita, nascido em Jerusalém. Não tem. É só desperdício e perca de tempo. Aquele lugar, na verdade, é um lugar de adoração ociosa, relicários. É uma extensão de Roma, digamos assim. Não precisamos ir até lá para estar com o nosso Jesus. Ele está aqui muito próximo de nós, enfrentando as realidades da nossa era e os conflitos lado a lado. Não precisamos ir nesse lugar. Então, aqui continuando, Tito achou impossível sustar a fúria da soldadesca. Entrou com seus oficiais e examinou o interior do edifício sagrado. O esplendor encheu-os de admiração, e como as chamas não houvessem ainda penetrado no lugar santo, fez um último esforço para salvá-lo, e apresentando-se-lhe repentinamente de novo, exortou os soldados a deterem a marcha da conflagração. O centurião Liberalis esforçou-se por impor obediência a seu estado-maior, mas o próprio respeito para com o imperador cedeu lugar à furiosa animosidade contra os judeus, ao excitamento feroz da batalha e à esperança insaciável do saque. Romanos, conhecidos como ladrões, já estavam no sangue, gostavam de roubar. Os soldados viam tudo em redor deles resplandecendo de ouro, que fulgurava deslumbrantemente à luz sinistra das chamas. Supunham que incalculáveis tesouros estivessem acumulados no santuário. Um soldado, sem ser percebido, arrojou uma tocha acesa por entre os gonzos da porta. O edifício todo em um momento ficou em chamas. O denso fumo e o fogo obrigaram os oficiais a retirar-se, e o nobre edifício foi abandonado à sua sorte. Era um espetáculo pavoroso aos romanos, e que seria ele para os judeus? Todo o cimo da colina que dominava a cidade chamejava como um vulcão. Um após outro caíram os edifícios, com tremendo fragor, e foram absorvidos pelo ígneo abismo. Os tetos de cedro assemelhavam-se a lençóis de fogo. Os pináculos dourados resplandeciam como pontas de luz vermelha. As torres dos portais enviavam para cima altas colunas de chama e fumo. As colinas vizinhas se iluminavam,
e grupos obscuros de pessoas foram vistas a observar com horrível ansiedade a marcha da destruição. Os muros e pontos elevados da cidade alta ficaram repletos de rostos, alguns pálidos, com a agonia do desespero, outros com expressão irada, a ameaçar uma vingança inútil. As aclamações da soldadesca romana, enquanto corriam de uma parte para outra, e o gemido dos rebeldes que estavam perecendo nas chamas, misturavam-se com o rugido da conflagração e o rumor trovejante do madeiramento que caía. Os ecos das montanhas respondiam ou traziam de volta os gritos do povo nos pontos elevados. Ao longo de todo o muro ressoavam alaridos e prantos. Homens que estavam a expirar pela fome reuniam suas forças restantes para proferir um grito de angústia e desolação. Então, olha que são descrições aqui terríveis, hein? E isso aqui é apenas uma pálida sombra do que acontecerá em breve nessa terra. Não me canso de advertir. Parece que não, né? Uma era esclarecida, internet, câmeras, segurança, vigilância, polícia, hospital, plano de saúde. Vai ser tão terrível quanto a destruição de Jerusalém. Não ajuntem tesouros nessa terra. Essa terra que ela está condenada à destruição. Não haverá paz temporal, não haverá um mundo melhor. Não se enganem. Esse mundo, ele só piora. O mundo de 1900 era um, de 1950 era outro, de 2000 era outro, 2025 já é outro. Nunca volta a ser melhor. Nunca volta. É sempre mais destruído, mais ímpio, mais poluído do que antes. Então são nulos os nossos esforços para tentar reformar algumas coisas. É claro que podemos preservar a natureza, podemos procurar ainda fazer do que resta de tempo um tempo mais favorável, mas não que as coisas vão mudar, não que as coisas vão parar. As pessoas acham que haverá muito tempo pela frente e pensam que esse mundo é eterno, mas a Bíblia deixa claro que ele já está com o seu certificado, com a sua sentença de morte. Essa era a palavra. Já está assinado. 2 Pedro diz que esse mundo, ou 1 Pedro, será destruído pelas chamas do fogo. Não terá volta. E será transformada essa terra numa terra renovada. Então, eu espero por esse tempo. Somos peregrinos e estrangeiros aqui. Nada disso aqui é nosso. Essa terra aqui é de Satanás e seus filhos. Para nós é uma peregrinação estar aqui. Mas em breve o Senhor voltará e transformará tudo de novo como era antes e mais bonito. Essa é a promessa. O morticínio do lado de dentro era até mais temível do que o espetáculo visto fora. Homens e mulheres, velhos e moços, rebeldes e sacerdotes, os que combatiam e os que imploravam misericórdia, eram retalhados em indiscriminada carnificina. O número de mortos excedeu ao dos matadores. Os legionários tiveram de trepar sobre os montes de cadáveres para prosseguir na obra de extermínio. Depois da destruição do templo, a cidade inteira logo caiu nas mãos dos romanos. Os chefes dos judeus abandonaram as torres inexpugnáveis e Tito as achou desertas. Contemplou-as com espanto e declarou que Deus lhas havia entregue em suas mãos, pois engenho algum, ainda que poderoso, poderia ter prevalecido contra aquelas estupendas ameias, se tratando das muralhas, das portas, da força que eles tinham. Tanto a cidade como o templo foram
arrasados até os fundamentos, e o terreno em que se erguia a casa sagrada foi lavrado como um campo. Jeremias 26:18. No cerco e morticínio que se seguiram, pereceram mais de 1 milhão de pessoas. Os sobreviventes foram levados como escravos, como tais vendidos, arrastados a Roma para abrilhantar a vitória do vencedor, lançados às feras dos anfiteatros ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar. Os judeus haviam forjado seus próprios grilhões, eles, eles mesmos encheram a taça da vingança, na destruição completa que lhes sobreveio como nação, e em todas as desgraças que os acompanharam depois de dispersos, não estavam senão recolhendo a colheita de suas próprias a colheita que suas próprias mãos semearam. Diz o profeta: Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim. Pelos teus pecados tens caído. Oséias 13, 9, 14 e 1. Seus sofrimentos são muitas vezes representados como sendo castigo a eles infligido por decreto direto da parte de Deus. É assim que o grande enganador procura esconder sua própria obra. Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada, e permitiu-se a Satanás dirigi-los segundo sua vontade. As terríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre os que se rendem ao seu controle. Não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção de que temos. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm grande motivo de gratidão pela misericórdia e longanimidade de Deus, que contém o cruel e pernicioso poder do maligno. Quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina, preste bem atenção, então, existe um limite, Deus não será ministro de pecado e também não ficará tolerando essas coisas para sempre. Então, quando eles passam os limites da clemência divina, a restrição é removida. Tenha isso em mente. Existe um limite para você que vive transgredindo. Há um ponto que se passa, então que Deus tira a sua restrição. Aí você fica nas mãos de Satanás. Deus não fica em relação ao pecador como executor da sentença contra a transgressão, mas deixa entregues a si mesmos os que rejeitam sua misericórdia, para colherem aquilo que semearam. Cada raio de luz rejeitado, cada advertência desprezada ou desatendida, cada paixão contemporizada, cada transgressão da lei de Deus é uma semente lançada, a qual produz infalível colheita. Pense sobre isso. Pense sobre isso. O Espírito de Deus persistentemente resistido é afinal retirado do pecador, e então poder algum permanece para dominar as más paixões da alma, e nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a todos os que estão tratando levianamente com o oferecimento da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que recairá sobre o culpado. Então, um engano que a maioria tem é achar que vai servir a Deus quando quer. Isso não é verdade. A Bíblia revela no livro de Atos que é Deus quem nos dá o arrependimento. É somente o Filho que nos pode revelar o Pai. Então não é bem assim,
Não é Deus que está nas nossas mãos. Ele não é um brinquedo. Fiquemos atentos para cada vez que a gente rejeita o Espírito Santo falando com a gente, talvez um mensageiro de Deus falando com a gente, um sermão, uma palavra, oportunidades de estudar a Bíblia, vídeos, de assistir coisas boas. Então, há um limite pelo qual nós passamos que não tem mais volta. A profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Agora é a parte que nós devemos nos atentar. Lembra que em Mateus 24 fala da destruição de Jerusalém, mas fala da destruição do mundo. Foi misturado ali as duas. Então aqui disse assim, ó, a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação, toda aquela destruição terrível que eu dei, não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Tenebrosos são os registros da miséria humana que a terra tem testemunhado durante seus longos séculos de crime. Ao contemplá-los, confrange-se o coração e o espírito desfalece. Terríveis têm sido os resultados da rejeição da autoridade do céu. Entretanto, cena ainda mais tenebrosa se apresenta nas revelações do futuro. Os registros do passado, o longo cortejo de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejam com ruído e os vestidos que rolam no sangue, Isaías 9:5, que são em contraste com os terrores daquele dia em que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios, não mais contendo a explosão das paixões humanas e ira satânica. O mundo contemplará então como nunca dantes os resultados do governo de Satanás. Isso aqui é extremamente sério e como eu gostaria que o mundo inteiro ouvisse isso, que as pessoas prestassem atenção nessas palavras, mas a realidade é tão impactante, né? Você vê quantas pessoas vão ver isso, 5, 10, 15, 30, e pensa para qualquer outro tipo de besteira, um evento carnal, uma saída, uma festa familiar, seja festa de jovens, centenas de pessoas, shows, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, eventos de final do ano, carnaval, essas coisas ímpias, milhões de pessoas às vezes. Então esse é um testemunho que o mundo, esse professar a Cristo é tudo uma farsa. Na verdade, Cristo é o maior rejeitado de todos. Esse nome ele foi banalizado para se tornar algo como Bom Dia, por exemplo. Mas veja, todas essas palavras que eu estou dizendo aqui, se você checar com as escrituras, você vai ver que são assustadoramente verdade. Mas naquele dia, bem como na ocasião da destruição de Jerusalém, agora a esperança para nós. Livrar-se-á o povo de Deus, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos. Isaías 4:3. Eu vou falar mais sobre essa questão quando chegar no santuário, quando chegar
para explicar o juízo investigativo que ocorre hoje no céu. Deus, ele tem livro de registros. Então, lá no livro da vida, tem o registro dos nomes daqueles que já professaram o nome de Cristo algum dia, que já aceitaram a Cristo algum dia. Então, quem vai se livrar? Todos? Qualquer um que professa que é religioso, outros que creem em outras divindades, assim que eles chamam, né? Que não são nada, na verdade, são apenas adoração do próprio homem, ideias de homens. O próprio homem cria uma imagem e se ajoelha para ela. Veja que coisa mais tola. Nem os animais fazem isso. Vai lá, corta uma árvore, faz um ídolo da sua própria imaginação e se ajoelha para ele. Que humilhante, né? Podemos nos ajoelhar para o Deus invisível, mas que podemos ver as suas obras através da criação, através da sua palavra. Cristo declarou que virá a segunda vez para reunir a si os seus fiéis, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 30 e 31. Então, os que não obedeceram ao Evangelho serão consumidos pelo espírito de sua boca. Resplendores. Eu acho que voltou, deu uma travada. Aqui está dizendo em 2 Tessalonicenses 2,8 o que acontecerá então com os ímpios e os desobedientes. Como antigo é, deixa eu apresentar aqui de novo. Já está terminando. Acabei ficando com uma interferência na internet. Então, aqui finalizando, como o antigo Israel, os ímpios destroem-se a si mesmos.
caem pela sua iniquidade. Em consequência de uma vida de pecados, colocarão, colocarão-se tão fora de harmonia com Deus, sua natureza se tornou tão aviltada com o mal, que a manifestação da glória divina é para eles um fogo consumidor. Acautelem-se os homens para que não aconteça negligenciarem a lição que lhes é comunicada pelas palavras de Cristo. Assim como ele preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final, e lhes deu sinais de sua aproximação, para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. Declara Jesus: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações. E aqui os versículos que falam essas palavras. Os que contemplam estes prenúncios de sua vinda devem saber que está próximo às portas. Vigiai, pois, são suas palavras de advertência. Os que atendem ao aviso não serão deixados em trevas, para que aquele dia os apanhe desprevenidos. Mas aos que não vigiarem, o dia do Senhor virá como ladrão à noite. O mundo não está mais preparado para dar crédito à mensagem para este tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador relativo a Jerusalém. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios, correndo a vida sua rotina invariável, encontrando-se os homens absortos nos prazeres, negócios, comércio e ambição de ganho, estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso e ilustração do mundo, e achando-se o povo embalado em uma falsa segurança. Então, como ladrão à meia-noite, rouba na casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5, 3 e 5. Então, assim, para aquele que não tem fé na palavra, não pratica, essas coisas aqui não parecem verdade, não parece real que vão acontecer, mas Deus está dizendo que vai acontecer no nosso mundo e tem grandes chances de acontecer na nossa geração. Então veja, eu estava notando as pessoas esses dias, está acontecendo esse incêndio aí nos Estados Unidos, lá em Los Angeles. E as pessoas que eu estava ali convivendo, eu acredito que ou eles nem sabiam, ou eles olharam assim meio por cima, mas não fizeram nenhum tipo de ligação, nada a ver. Vamos continuar aqui absortos nos prazeres na nossa vida, no que temos que fazer. Vamos sonhar no futuro, criar filhos, envelhecer e morrer, e sabe-se lá o que vai acontecer. E alguns muito presunçosamente mal educados, ímpios, quebradores dos mandamentos de Deus ainda acham que haverá algum lugar especial ou uma reencarnação. Que tristeza, que pena, falta de entendimento. Sendo que a Bíblia está bem clara ali, dizendo o que acontece com os que guardam os mandamentos de Deus e o que acontece com os que desprezam. Mas eu já passei por isso também. Eu lembro que antigamente, na velha vida, me perguntavam assim, alguma pessoa religiosa, mas você não vê que o fim está aí? Você não percebe os sinais dos tempos? Eu falava que não, para mim não estava difícil, não estava ruim, não estava complicado, estava tudo indo bem. Mesmo que tivesse acontecendo alguma desgraça na Terra, para mim não fazia diferença. Eu acreditava que talvez tudo ia passar e tanto faz. Então eu entendo que as pessoas vivem nessa cegueira e não fazem esse tipo de ligação porque quem liga os pontos é o Espírito Santo. Mas
Ali atrás falou um pouquinho, ó, que também haverá sinais. Então Deus ele é maravilhoso, nós vamos estudar isso aí também. Por isso que eu peço novamente para que continue estudando aqui. Nós vamos conhecer quão perto está Jesus, quais foram esses sinais, o que esperar, o que temos que fazer, como nos preparar. Tudo isso esse livro vai trazer, a Bíblia vai trazer, e assim que possível, alguns comentários para ajudar também, facilitar o caminho. Então você vai saber todas essas verdades, todas essas coisas e como estar preparado para os próximos eventos. Então é isso, terminamos aqui o primeiro capítulo, graças a Deus. Segunda-feira iniciará o capítulo 2 e estão todos convidados. Compartilhem esse vídeo, estudem com calma. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar ali no WhatsApp. Podemos rever, reestudar de novo algum ponto em particular. Mas, se assistir o vídeo aqui com calma e atentamente, também conseguirá entender tudo. Então, desejo que o Espírito Santo grave essas passagens, essas verdades na memória, torne isso real para você também, porque esse daqui é o que o Senhor diz, será assim, dessa forma. E já temos demonstrações desses eventos diante dos nossos olhos. É só a gente perceber o que está acontecendo no mundo. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela transmissão. Também restaurou a internet algumas vezes. Já são mais de 1 hora de vídeo. Que o Senhor nos dê paciência para assistir, para estudar, nos dê perseverança, coloque um senso de necessidade em nossos corações, porque Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Que possamos compreender a nossa doença em comum, pecado mortal, é a pior doença que existe no planeta, na existência humana, a qual pode nos tirar para sempre a existência, nos tirar para sempre a vida eterna, nos tirar para sempre o privilégio de estar com Jesus, com Deus, com os anjos, com os personagens bíblicos e todas as outras glórias. Então, sabemos que a cura para isso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tira esses pecados de nós, nos dá a sua justiça e nos ensina a fazer o que é certo. Obrigado por essas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima. Que Deus possa continuar conosco.